começar hoje, gente, né, bem, falar uma série aí pra gente falar sobre casamento, né? A gente tem um curso, inclusive, sobre casamento, chama Casamento, Missão Possível. Nós vamos trazer aqui alguns conteúdos, né, alguns conceitos, ferramentas aqui que eu tenho certeza que vai colaborar com você, com a sua vida e com a sua casa. Agora, Edmar, por que vocês vão falar sobre isso? Enfim, assim, gente, nós estamos aqui, queremos que você se una a gente, pra gente lutar pelas famílias, porque não dá para conformar vendo as famílias se desfazerem, né, Edmar? Os casamentos tá se quebrando, se desfazendo, sem que os casais, sem que o marido e a esposa verdadeiramente façam alguma coisa, né? Sem que realmente eles invistam no casamento, invistam na família, e possam de verdade, gente, não é brincadeira não, de verdade, falar, puxa, eu tentei tudo pelo meu casamento. E eu garanto para vocês, escutando, né, aconselhando casais e pessoas, né, bem, eu duvido se alguém que fez tudo pelo casamento não restaura o casamento. Então, sim, é muito difícil, pode ser um caso em 1000, mas eu duvido se a pessoa verdadeiramente ela investir tempo, investir na restauração, na reconstrução do casamento, na reprogramação da mente, das crenças com relação ao casamento, né? Com certeza dá. Eu duvido, gente. Tem como não ter. Duvido. Agora, você pergunta, o cara tá separando, a mulher tá separando, o casamento se desfazendo, e aí, como é que tá? Fiz tudo pelo meu casamento. Tudo? Tudo o quê? Tudo o quê? Tudo o quê, gente? Fez algum curso? Não. Leu algum livro? Não. Conversou com alguém? Não. O que vocês fizeram? Tentei. Mudou os comportamentos que o cônjuge reclamava? Não. Não, eu tô tentando. Faz 15 anos que eu tô tentando. Que mentira descabida. Na verdade, quando a pessoa fala tentei de tudo, na verdade ela suportou por muito tempo algumas situações, tolerou algumas coisas por muito tempo, e aí ela diz que tentou de tudo só porque ela ficou por muito tempo com aquela pessoa, ou por um determinado tempo que ela julga que já foi o suficiente, ou que já é o máximo que ela poderia suportar, né? Então, gente, isso não é tentar tudo. Tentar tudo é quando, cara, eu vou fazer um curso sobre o assunto, eu vou ler livro, eu vou procurar um aconselhamento, eu vou mudar meu comportamento, vou mudar a minha vida, vou trabalhar a minha vida. Aí sim, aí você fez tudo, cara. Aí você foi, você mergulhou, você buscou, você investigou, você trabalhou você pessoalmente, você trabalhou os seus comportamentos. Aí sim, só depois de fazer isso tudo, aí sim, você falar pra mim, realmente não deu certo, que é muito difícil, porque depois de fazer tudo, você vai restaurar seu casamento, porque a força da restauração é muito menor do que a força da separação e da destruição. Beleza? Então por isso que a gente está aqui falando, né, com você sobre esse assunto muito importante. Hoje nós vamos falar casamento. É um contrato ou é uma aliança, né, Tati? E o que é a diferença de uma coisa para outra? Né? Para você entender, gente, o que realmente é o casamento? O casamento é algo extraordinário, instituído por Deus. Nós vamos comentar aqui, beleza? Compartilhe com esse vídeo aí. Esse vídeo vai ficar aqui no Facebook. Depois você pode compartilhar, mandar para alguém. Você lembrou daquele amigo seu, daquela amiga? Rapaz, eles estão passando uma barra no casamento, vou mandar essa mensagem para eles. Você lembrou de alguém, né, que você ama e que precisa escutar isso aqui? Mande aí, compartilha, para que a gente possa tocar aí o maior número de pessoas com isso aqui. E pode parecer clichê, alguma coisa assim que você está escutando a todo momento, mas é muito sério e muito importante que você abra o coração, tá certo? E ouça o que nós vamos dizer aqui. E nós estamos aqui com o maior amor, maior carinho, gente. Você não pode deixar o seu casamento se desfazer, a sua família se desfazer, e nós não podemos deixar de... Eu tenho certeza que você que já está aqui comigo ao vivo, conhece alguém que está separando, uma situação difícil de alguém, e nós não podemos deixar de pelo menos compartilhar um vídeo, né, compartilhar uma mensagem que pode sim trazer um alento. A ponte, né, para que a pessoa, ao invés de destruir o relacionamento, ela reconstrua, né? Retorne ao relacionamento. Então, gente, nós estamos aqui fazendo um apelo no nome de Jesus, de verdade, tá bom? Mas Edmar, você vai pregar para nós aqui? Não vou pregar para nós, eu vou falar aqui porque em nome de Jesus, porque foi Deus que criou o casamento, a gente acredita nisso. Aí você vai falar assim, vou até comentar daqui a pouco, mas eu casei
e Deus não estava lá, eu não conhecia Deus e por isso que deu tudo errado. Então eu vou te explicar aqui que não tem nada a ver. Não significa que você não foi lá na igreja e casou bonitinho lá. Às vezes você foi só lá no cartório e oficializou o casamento, né? Mas você, de repente, fala que Deus não estava nesse negócio e por isso que não deu certo, que agora você vai chutar o pau da barraca e vai acabar com tudo. Não é assim que funciona. Tá certo? Então já vamos começar por aqui. Bem, a pessoa não teve na igreja e não casou. Aí ela não casou na igreja. Deus estava fora desse casamento? Então, não, Deus pode não estar como parte ativa daquele casamento, né? Porém, Deus como o instituidor, como o criador do casamento, a essência do casamento, Deus está como uma parte essencial, como uma parte intrínseca do casamento. Ele está ali, é subjetivo, né? Mas ele está ali porque ele criou o casamento. Por exemplo, quando você fala de carro, você pode nunca ter um Ford na sua vida, mas você vai saber. Mas o Ford, né, o Henry Ford está implícito em todos os carros, porque ele é o criador, né? Tiveram coisas ali, outros criadores, né? Mas na verdade a essência, o primeiro carro, quem que criou? Henry Ford. Então ele é essência em todos os outros carros, né? Se não tivesse aquela primeira, aquela matriz, vamos dizer assim, né? Não existiriam os outros carros. Então, da mesma forma assim, né? A matriz, né? A primícia, foi Deus quem instituiu, Deus quem colocou. Então Deus é parte de todo casamento, de todo relacionamento conjugal. Gente, é muito gostoso a gente estar aqui conversando, porque o exemplo do carro aqui foi top também. Parabéns, beijinho. O exemplo. É exatamente, eu casei, porque muita gente fala assim, mas sabe o que é? Sabe o que é, Edmar? Que eu casei, não foi na igreja, o meu casamento não foi Deus que abençoou. Gente, isso não é desculpa, isso é desculpa esfarrapada para quem está querendo largar. Porque a Tati muito bem explicou aqui. Embora você de repente não casou na igreja, né, ou aquela coisa toda, mas quem que criou o casamento? Quem que deu a matriz conforme a Tati? Foi Deus que criou o casamento. E outra coisa que eu vou te falar, Deus, quando você vai lá e faz um laço, aí eu casei lá no mar, lá jogando flor para Iemanjá, enfim. Não importa a sua crença religiosa, né? religiosa. Quando você casou, tá certo? Certo? Quando você casou. E quando você casou também, eu vou falar assim, gente, vamos também, eu fui lá no cartório, né, porque nós somos debaixo de um estado, debaixo de uma lei, tá certo? Então você tem que oficializar isso, né, no cartório, tá bom? Então você foi lá no cartório, tá tudo certo, você casou, e foi lá no rio, no mar, lá jogou a flor, sei lá, fez o que você, não importa onde. O ritual religioso não importa. O ritual religioso que você fez pro casamento, ok? Mas não significa que Deus não criou o casamento e não significa que Deus não foi testemunha daquele casamento. Exatamente. A Tati falou que pode ser que Deus não está agindo ativamente no seu casamento, mas Ele é testemunha do seu casamento. Então não vem com essa história, não sabe o que é, estou separando, sabe por quê? Porque eu não casei, não foi Deus. Deus não abençoou esse casamento, de jeito nenhum. Todo casamento. É o que a Tati falou. Você pensou no carro, quem criou o primeiro carro? Henry Ford. Você pensou em casamento, quem criou o casamento? Deus. Deus é testemunha e é o criador do casamento. Então essa já caiu por terra, essa desculpa, essa não vale. Essa historinha não dá certo. Tá certo? Então Deus é testemunha do seu casamento. Deus, Ele é o criador do casamento. Agora, vamos falar sobre a questão da aliança ou contrato. O contrato, gente, vamos falar num termo natural. E é exatamente por isso, por causa dessa concepção do que é o casamento, e aí você pode falar assim, mas o casamento é estar junto, o casamento... Não, você tem que perguntar para quem criou. Para quem criou. Quem criou o casamento foi Deus. Então, o casamento, depois podem haver os desdobramentos, como a gente falou aqui do carro.
Pode ter, agora tem a Chevrolet, depois teve, tem o Fusca, tem o Corolla, tem o, sei lá o que for, né? Tem os desdobramentos, mas quem criou? Então eu tenho que perguntar o que é o casamento, o que é o casamento, o que está implícito, incluído no casamento, o que o casamento significa. Eu tenho que perguntar para o criador do casamento. Quem criou o casamento? Qual era o objetivo do casamento? E aí a gente vai entender exatamente que é o que você vai, né, colocar agora, tenho certeza. Por quê? Porque a forma como a gente enxerga e entende o que é casamento vai fazer toda a diferença na hora do casal, né, dos cônjuges, manterem o relacionamento ou não manterem ou desfazerem, manterem ou quebrarem um relacionamento. Exatamente. Por que se quebra o relacionamento de casamento? Porque a pessoa não entende, não compreende verdadeiramente o que é o casamento. E por não compreender o que é casamento e a seriedade que tem, gente, o casamento é um negócio muito louco, né? Não é unidade, é unicidade. Isso que eu ia falar. Unicidade é duas coisas que se fundem, que se misturam e que depois não tem condição, mesmo que você separou, mesmo que você passou por um divórcio, sempre fica as marcas profundas, né, do relacionamento anterior. Mas nós não vamos falar sobre divórcio ou não, outro dia a gente vai falar só sobre o divórcio, sobre filhos do divórcio, enfim, nós vamos falar sobre isso. Hoje nós queremos falar sobre o casamento. Jesus, inclusive, quando foi questionado sobre o divórcio, ele não se atentou na primeira fala dele sobre o divórcio, ele se atentou para o princípio. Casamento. No princípio não foi assim. Então, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa e vai ser uma só carne com ela. Ou seja, uma fundição de duas pessoas. Uma fusão. Uma fusão, né? Fundição parece de ferro. Mas não deixa de ser. Essa fusão das duas pessoas. Tá? Então, o que o casamento é? Primeiro, o casamento é uma aliança. Uma aliança entre um homem e uma mulher. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher para constituir. Quando eu decidi que me unir com a Tati, nós saímos das nossas famílias para construir, para constituir uma outra família. Então, estamos aqui hoje, temos os nossos filhos um dia, o Abner vai casar com uma mulher, a Letícia vai casar com um homem, vão constituir outra família e assim sucessivamente. Tá? Então, essa aí é a dinâmica aí do casamento. Agora, o casamento é um contrato, é uma aliança. Vamos falar sobre o primeiro contrato. Né? Contrato é uma coisa assim, você já assinou algum contrato na vida, seja um contrato de financiamento, contrato de financiamento de casa, de carro, um contrato de aluguel, um contrato de escola, né, pôr os filhos na escola, um contrato para você pôr internet na sua casa, um contrato para você ligar a energia elétrica e ligar a água. Então você assina um contrato a toda hora, né? E o contrato, o que acontece? Ele tem suas cláusulas, né? Ele é regido por cláusulas, regido por questões ali que são obrigações e deveres de ambas as partes firmados o contrato. O que acontece com a maioria dos contratos? Em algum momento ele pode se findar, em algum momento ele pode ser revisto e em algum momento ele pode ser quebrado por uma das partes. Né, que a gente chama aí rompido, né? Isso aí no meio empresarial de distrato. Quando você tem um contrato com alguém e você quer, no meio do negócio, romper, você faz um distrato. Inclusive você vai lá, escreve o distrato e todo mundo assina. Então muitas pessoas estão trabalhando o casamento como um contrato. Vamos ajeitar aqui, né, os crochês nós dois e se der certo também, se não der certo, né? Na concepção de contrato, né, quando a gente enxerga o casamento, quando as pessoas enxergam o casamento como contrato, elas estão dando abertura para que o casamento seja algo que seja que tenha um período determinado. Que período determinado? Esse período vai estar de acordo, vai estar submetido até o ponto em que a outra parte cumpre os deveres que ela tem no contrato. Então, quando, por exemplo, você faz um contrato, assina um contrato como o Edmar falou, e aí alguém deixa de cumprir. Vamos supor que você contrata uma internet, sei lá, 200 mega lá de internet,
E aí você começa a medir sua internet não tá legal, e você fala assim, não, essa internet aí não tá dando, não tá correspondendo ao que tá escrito no contrato. Então eu vou quebrar, vou lá e vou cancelar o contrato. Ou então ela, não, cai toda hora, que coisa chata, todo dia cai a internet, vou cancelar. Ou seja, o contrato, ele está totalmente ligado ao que o outro pode me oferecer. E a partir do momento que o outro não me oferece aquilo que ele disse que ofereceria, eu me vejo no direito de romper aquele contrato. E não é assim, pai? E é assim que a maioria das pessoas enxerga o casamento. A partir do momento que o meu cônjuge não me satisfaz mais, em qualquer área que seja, nas minhas expectativas, nas minhas emoções, seja no que for, quando eu enxergo, né, quando eu entendo que o casamento é um contrato, então a partir do momento que ele não está cumprindo com a parte dele, eu vou lá e rompo aquele contrato. E às vezes a gente rompe fisicamente mesmo, né, há um rompimento e cada um vai pro seu lado. Às vezes a gente rompe emocionalmente, porque vive na mesma casa, mas estão totalmente separados, né, com o contrato rompido. Por quê? Porque enxerga o casamento como um contrato. Exatamente. E olha que interessante. E é justamente isso, porque quando você está namorando, você está lá naquele período, nossa, a outra parte está te oferecendo tudo, né? Exatamente. A internet está bombando, tá vendo os 300 mega e tal. Aí depois você casa. E aí, gente, o casamento é muito isso. O casamento, ele é um ambiente onde você tem que decidir amar todos os dias. E o amor é uma decisão, não é um sentimento simplesmente. Só que quando você enxerga o casamento como um contrato, é muito isso que a Tati falou. Quando você contratou uma internet de 300 MB e ela não te deu o retorno que você queria, você vai lá, não, isso aqui não está funcionando, não é tudo aquilo que eu pensava que é, então eu vou romper e vou para outra operadora. Exatamente. Né? Porque você trata, é um contrato. Quando o casamento é assim, é a mesma coisa. Aquela mulher que era toda bonita, toda cheirosa, toda pomposa, agora parece que ela não está cheirosa tanto quanto, ela não está tão bonita quanto, ela não está te oferecendo a mesma coisa que oferecia lá atrás, então você se vê no direito de falar, não. Você oferecia 300 MB, agora você está oferecendo 200. Mulher 300 MB, agora você está mulher 200 MB. Então, a pessoa e vice-versa, né? O marido também. E o marido também. E aí a pessoa se vê, não, parece que não é isso que eu queria para minha vida. Aqui, ó, tem internet melhor, tem provedor melhor. Tem provedor melhor, vamos embora, vamos romper isso aqui, vamos acabar e vamos para outro lado. E aí rompe-se o casamento, né? Vamos lá, hoje até facilitou, né, gente? Você vai no cartório, lava uma escritura e já resolve o caso. Facinho. Agora, o único problema, gente, é que isso deixa um rastro de destruição para trás enorme. Porque quando você casou, mesmo que você não tenha filho, mesmo que você não tenha filho, deixa um rastro de destruição enorme, marcas profundas da separação. E quando tem filho, piora, porque além de você deixar marcas profundas em você, no seu cônjuge, você deixa marcas profundas nesses filhos, nessas crianças que vão também constituir uma família também depois, de repente toda atrapalhada e disfuncional por conta de um divórcio. Então, quando é que eu encaro o casamento como um contrato? Quando eu não tenho a real noção do que aquilo significa. E quando eu não tenho a real noção de quem é que criou o casamento. O casamento, como qualquer outra instituição, ele tem seus direitos, seus deveres, tem seus desafios, mas é uma coisa maravilhosa. A primeira coisa que Deus fez, quando o homem foi criado, o homem estava ali dando nome para os animais e tudo mais, lá no início de tudo. Gente, Deus observou que o homem estava sozinho. E ele fala, vou lhe fazer uma auxiliadora, uma adjuntora, ou seja, alguém que possa ser como ele e possa estar ao seu lado, numa missão junto com ele. E Deus vai e cria a mulher. E quando Deus cria a mulher e o homem, então a primeira família, e Deus os coloca no jardim do Éden para que ali eles possam produzir, prosperar, crescer, multiplicar. Ok? Então, o homem sozinho, estava faltando alguma coisa, então Deus vem e traz a mulher para completar o homem.
e para que eles ficassem, né, Tati, firmes, juntos, para sempre. Casamento é para sempre, contrato pode ser rompido. Pode ser rompido. Então, de repente você rompeu o casamento, de repente você, puxa, eu não devia ter feito isso. E pode conversar com os divorciados. Você gostaria de se separar hoje? Talvez a pessoa separou hoje, tá? Hoje é terça-feira, nossa, você pode ir no final de semana, que maravilha, que alívio. Mas vamos falar com os divorciados que já se separaram há algum tempo. Pergunta se hoje gostaria de voltar lá atrás e separar, de jeito nenhum. Nossa, eu devia ter lutado pelo casamento, devia ter restaurado com meu filho, ficou revoltado comigo, minha filha, porque o meu marido ficou com raiva de mim, a gente brigou, foi aquela confusão, estamos brigando até hoje por causa da casa, por causa do carro, aquela confusão por conta de uma separação. Sendo que há possibilidade de tratamento, há possibilidade de restaurar, de trabalhar tudo isso com relação a não quebrar nesse contrato. Tá? E aí, quando o Dimar fala de contrato, né, falou aqui de contrato, dessa concepção de contrato, né, o casamento como um contrato, e é o que eu falei, se você deseja ter um casamento feliz, abençoado, não perfeito, porque o casamento é constituído por duas pessoas imperfeitas, mas um casamento próspero, um casamento feliz, um casamento, né, assim, como Deus deseja que seja, então você tem que olhar o seu casamento com base naquilo que Deus, como eu falei, como o Criador, o que Deus pensa sobre o casamento, o que Deus pensou quando Ele criou o casamento, qual foi o propósito. Então, quando Deus criou o casamento, Deus criou uma aliança de casamento, né? E a aliança, ao contrário do contrato, quem entra na aliança entra para dar a vida pelo outro. A aliança, ela tem essa conotação, primeiro, a aliança tem a conotação de ser infinito, né? De não ser rompida. Por isso que o anel, né? Que na verdade isso aqui não é uma aliança simplesmente, né? A aliança, isso aqui é um anel que representa, que é uma simbologia da aliança, que quer dizer o quê? Não tem fim, tem começo, mas não tem fim. E a partir do momento quando você vai estudar aliança na Bíblia, o que é aliança na Bíblia, você vê que na aliança as partes entram não para receber do outro, mas elas entram dizendo o que elas vão dar pelo outro, o que elas vão doar, o que elas vão... olha, eu entro nessa aliança e a partir de agora eu faço isso por você, eu faço aquilo por você, eu vou, né? E coloca o que ela vai fazer pelo outro. Para você, né? Exato. O que ela vai dedicar. Então a diferença no contrato, o que eu tenho direito. Na aliança, o que eu posso oferecer para o outro. Né? E se os dois cônjuges, se o homem e a mulher, entram no casamento com essa concepção de aliança, que é o que a gente vê muito, muitas pessoas falando, você tem que entrar no casamento não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Então é muito mais profundo do que ser ou fazer alguém feliz. É entender que a aliança ela é inquebrável e que eu estou entrando, eu não sou obrigado a entrar, mas a partir do momento que eu entrei numa aliança, então dali para frente a minha vida de solteiro acabou, findou, e dali para frente eu vou fazer aquele relacionamento dar certo. Eu vou fazer o meu cônjuge ser alguém, vou extrair do meu cônjuge o melhor. Né? A aliança é isso, é o que eu posso oferecer. A aliança não depende do que o outro faz, depende do que eu me propus fazer. Exemplo bem prático, né? E bíblico. Na Bíblia tem uma história em que o povo de Deus estava conquistando, né, ali a terra de Israel, e Deus tinha falado para o povo de Israel não fazer aliança com os povos daquela terra que Deus tinha falado que seria deles. E chega num determinado tempo, né, quando Moisés já havia morrido, Josué está lá guiando o povo e por um lapso que ele faz, eles são visitados por alguns homens que estavam com pão embolorado, com roupa rasgada, etc, né, assim, aparentando que tinham viajado por muito tempo, por uma longa distância, mas... e eles pedem, olha, a gente tem conhecido, tem visto o que Deus tem feito, né? Tem escutado o que Deus tem feito com vocês e a gente queria fazer uma aliança com vocês, pode ficar tranquilo, a gente é de longe, tal. E Josué não consulta a Deus, né? Ali os líderes, o povo ali na pessoa de Josué não consulta a Deus e eles fazem uma aliança, e naquela aliança era a minha vida pela sua vida, se você for atacado por um inimigo, eu tenho que te proteger.
Se você passa necessidade, eu tenho que cuidar de você, tenho que te dar o auxílio e tudo mais. Foi colocado os termos da aliança, selaram a aliança. E aí passa um tempo, Josué descobre, né, que eles tinham mentido, tinham, né, feito ali uma cilada, né, enganaram Josué, e que eles eram realmente ali do meio da onde Deus tinha falado que a terra seria deles. E aí Josué não fala assim, mas essa aliança tá legal, porque quando eu conheci vocês não eram assim, eu não sabia que vocês estavam me enganando. Não, eles simplesmente assumem aquilo. Por quê? Porque aquele povo está sendo atacado por um outro povo inimigo, e eles vão lá e falam, Josué, você tem que nos proteger. Mas proteger do quê? Não, daquele inimigo que está vindo ali. Então Josué para de lutar suas próprias guerras, suas próprias lutas, para poder defender aquele povo ali, que ele tinha feito uma aliança, ainda que enganado. Mas enganado por quê? Quando a gente fala enganado, não é enganado por quê? Porque ele não consultou a Deus, né? Ele não buscou a direção de Deus. Mas a aliança foi feita. E a aliança, ela é inquebrável. Então, eles tiveram que cumprir com aquela aliança, né? E tudo mais, cumprir com aquela palavra, porque tinha sido feita uma aliança. Então, quando alguém casa, né, um casal se une, ele está constituindo uma aliança, mesmo quando ele não entende o que é uma aliança. Gente, olha como que Deus respeita a aliança. Então tem essa questão do Josué, né, fez aliança, teve que honrar a aliança. E muitos anos depois, lá na época do rei Saul, eles mataram alguns gibeonitas. Né, em guerras lá futuras, eles mataram alguns gibeonitas e veio uma maldição sobre o povo de Deus e foram saber, mas o que aconteceu? Por que a gente começou a perder agora? Olha como que Deus respeita a aliança, pois começaram a perder porque vocês mataram pessoas que tinham aliança lá atrás, eles não podiam ter feito isso. Aí eles tiveram que ir lá consertar aquilo lá para continuar tendo vitória. Por quê? Mas fez aliança e não consultou a Deus. Eu casei, mas Deus não estava presente. Mas Deus respeita a aliança, gente. E é um princípio, né? Nós já fizemos uma live só falando de princípio. Entendeu? É princípio. Deus colocou. O que é princípio? É algo que é a estrutura, a base. E sobre o que outras coisas são construídas. Então, o casamento é um princípio de aliança. E a aliança é desse jeito, ela é inquebrável. Eu entro na aliança para me doar para o outro naquela aliança. Exatamente. Claro que o outro também vai doar alguma coisa, tem essa expectativa, óbvio. Eu não entro só para me doar. É lógico que quando eu entro, mas por isso que eu tenho que fazer a aliança muito consciente, porque ela vai ser inquebrável, independente da forma, do lugar, né, que essa aliança foi constituída. Então, gente, a aliança é inquebrável. Nós temos que honrar a aliança, gente. Nós estamos aqui hoje em nome de Jesus, queridão. Meu querido, para profetizar na sua vida vitória, na sua casa vitória. Nós não podemos deixar essa aliança do casamento se quebrar, que quando essa aliança se quebra é um rastro de desgraça. Não podemos. Temos que lutar pelas famílias, lutar pelos casamentos, para que as famílias continuem firmes e de pé, para que nós tenhamos condição de honrar a aliança. Eu digo, mas eu não estou tendo condição de honrar a aliança. Jesus amado, nós estamos aqui para te ajudar, para compartilhar esse conteúdo, para orar por você, para abençoar a sua vida, para pedir a Deus pelos lares, né, de todos vocês que estão ao vivo com a gente aqui, todos que vão ver esse vídeo no Facebook em algum momento, orar para que Deus possa vir, possa te ajudar, meu querido, minha querida, a cumprir a aliança. Quer dizer que então que eu estou no casamento falido e quebrado e deu a vontade de Deus que eu continue sofrendo no casamento para manter uma aliança? Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você quebre a aliança, mas também não é a vontade de Deus que você permaneça num casamento sofrendo. A vontade de Deus é que você seja restaurado e curado e que você fortaleça a aliança. Essa é a vontade de Deus. E na aliança tem autorresponsabilidade, no contrato não. No contrato o outro não pode me oferecer mais nada do que aquilo que eu imaginaria que eu deveria ser, né, ali suprido a vida toda, eu vou lá e quebro. Na aliança é autorresponsabilidade. Eu sou responsável, a minha parte, é a minha que vida, eu posso fazer. o que eu posso, né, para fazer a Tati feliz, o que eu posso contribuir para a vida dela. A gente podia trazer aqui o exemplo que Cristo, né, fez com a igreja, que Paulo narra lá em Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossos esposos como Cristo amou a igreja. Né? Então, assim, é
É o amor, gente, a decisão de todo dia, é a decisão de estar junto todo dia, é a decisão de fazer o outro feliz todo dia, é a decisão de, eu não posso ficar aqui não, porque a Tati não muda, não, porque a Tati continua do mesmo jeito, não. O que eu tenho que fazer? No amor, eu tenho que dar a minha vida por ela e trabalhar o meu coração, trabalhar a minha vida, né? Trabalhar as minhas debilidades, trabalhar os meus defeitos, enfim, para que eu seja uma pessoa melhor, consequentemente eu consigo fazer melhor. Então, gente, contrato se quebra, aliança não. Contrato é natural, aliança é sobrenatural. Ah, fez, não fez, por isso que o mundo está desse jeito, as pessoas não têm noção para fazer uma aliança, as pessoas simplesmente vão lá e quebram. Não, aliança não, aliança é inquebrável, aliança ela está debaixo de algo sobrenatural, de algo que foi Deus que criou. Então, mas se o seu casamento não está assim, a nossa oração, o nosso pedido é que Deus possa te ajudar, que Deus possa te orientar, que Deus possa vir aí, né, trazer alento, força e graça para você nessa noite. E quem sabe hoje nós estamos aqui sendo, né, instrumento de bênção para você. Quem sabe nós estamos aqui hoje sendo boca de Deus para a sua vida. Eu oro para que Deus, né, mande alguém aí para te ajudar, para auxiliar. Nós estamos aqui à disposição também, tantos outros aí que estão junto com a gente, foram transformados, restaurados por Deus e podem verdadeiramente dizer, não desista do seu casamento, não desista da sua casa, não desista da sua família em momento algum. Estou aqui escrevendo, gente, que me veio a lembrança aqui um exemplo sobre isso que o Edmar está falando. Em Deus a gente consegue fazer essa coisa de oferecer o melhor para o outro, né? Então, tomara que dê para o pessoal enxergar aqui direitinho. Será que vai dar? Deixa eu ver se aqui vai aparecer aqui, né? Gente, casamento é uma aliança. Quando é o que nós falamos, nem sempre Deus está presente. Por quê? Porque nem sempre a gente convida Deus para estar presente, para fazer parte ativa do relacionamento. Mas quando é só o homem e a mulher, só o homem e a mulher aqui, ó, o que acontece? Eles muitas vezes tentam se aproximar, tentam estar juntos, tentam estar cada vez mais unidos, mas são muito diferentes um do outro, né? A gente fala tanto isso no nosso treinamento de casamento, né? O casamento missão possível. Por quê? Porque existem diferenças. Deus criou a mulher de um jeito e o homem de outro. Mas quanto mais cada uma dessas duas partes, o homem e a mulher, quanto mais eles se aproximam de Deus, quanto mais eles procuram entender o que Deus tem para cada um deles, concorda comigo que quanto mais a mulher subir e para estar num relacionamento íntimo com Deus, mais o homem fizer o mesmo, mais os dois vão estar próximos. Então, onde o casamento é perfeito e tem realmente a sua aliança de forma verdadeira, como Deus planejou, quando o homem e a mulher procuram fazer isso, procuram cada um individualmente fazer a sua aliança com Deus, então os dois em Deus estarão cada vez mais juntos, estarão cada vez como um, fusos, fundidos, como o Edmar falou, um com o outro. Então, se você pensa assim, poxa, mas eu já estou muito próximo de Deus, eu já tenho um relacionamento feito, já tenho uma aliança com Deus, eu já busco a Deus, eu já procuro saber o que Deus quer que eu faça, eu já estou fazendo tudo, mas, por exemplo, minha esposa não está preocupada com o que Deus quer com relação ao casamento. Ok, quanto mais então você, marido, buscar a Deus e estiver perto de Deus, mais você vai estar na posição aqui perto de Deus, mais você vai ter a possibilidade de olhar para sua esposa com os olhos de Deus, da mesma posição onde Deus olha para sua esposa. E vice-versa, meu marido não está nem aí, meu marido não dá atenção, meu marido isso, meu marido não é temente a Deus. Ok, aproxime-se cada vez mais de Deus, porque você então vai ter a possibilidade de estar tão perto de Deus que Ele vai te dar os olhos dele para olhar para esse homem, para esse cônjuge que está longe. E isso vai fazer toda a diferença. Porque quanto mais amor eu oferecer, quanto mais eu olhar para o meu cônjuge com os olhos de Deus, olhar para o meu cônjuge como Deus o enxerga, como Deus o olha, mais eu vou ter compaixão, mais eu vou ter empatia, mais ele também vai se tornar sensível para aquela nova pessoa, né? Se for a mulher, para aquela nova mulher que tá, nossa, mas a minha mulher tá tão diferente, mas o meu marido tá tão diferente.
Por quê? Porque eu estou ficando, né, no meu relacionamento com Deus, que eu estou investindo no meu relacionamento com Deus, eu fico cada vez mais parecido com Cristo e não há quem não olhe para Cristo e se renda ao amor dele, né? Exatamente. Gente, é lindo esse negócio, é maravilhoso. Nós estamos com vontade de entrar dentro da mídia aqui, entrar nos lares aí, fala, não desista do seu casamento, não desista da aliança de casamento. Nós já vimos um monte de casamentos restaurados, um monte de gente. A gente conversa com muito casal, muitas pessoas, e como é triste quando o casamento está se desfazendo, né, Tati? Como é triste ver os filhos do divórcio. Outro dia nós vamos fazer aqui os filhos do divórcio. Que é isso, gente? Como é triste ver. Agora, como é bom ver um casamento sendo restaurado, sendo trabalhado. Como é bom ver quando há quebrantamento. Como é bom ver quando há perdão, restauração. Porque tudo isso é a vontade de Deus. Tudo isso é a vontade de Deus. Por mais doloroso tenha sido aí esse processo na sua vida, ou está sendo, por mais difícil, creia na restauração que Deus pode trazer para a sua vida. Creia somente. Bota amor no que nós estamos falando aqui, no nome de Jesus, que a sua casa, a sua família fique em pé. E se você caiu, creia, Deus pode te levantar, Deus pode levantar você, levantar a sua família. E nós estamos aqui sendo porta-vozes de uma palavra, né, que verdadeiramente a gente crê que possa verdadeiramente restaurar a sua vida, abençoar você, sabe, te motivar, né, bem, a procurar ajuda, a não ficar sozinho. Eu fiz de tudo, não fez de tudo. Reconheça que você não fez de tudo e faça de tudo. Quando você fizer de tudo, meu querido, essa aliança vai ser restaurada, essa aliança vai ser fortalecida, você vai ser curado, seu cônjuge, seus filhos, sua família. Eu creio nisso aí. Outra coisa, gente, que é muito importante a gente falar, é que se você, de repente, você está nos ouvindo e fala assim, pô, então tô ferrado, eu tô ferrada porque, tô arrebentado, porque eu já separei, já casei de novo. Então, para que eu tô ouvindo isso? Nós não estamos aqui numa posição de juízes, muito pelo contrário, nós estamos aqui para dizer, se você já se separou, se você está no processo, procure ajuda, procure restaurar. Se você já se separou, se você já tá com isso, isso já foi finalizado, esse divórcio já foi concretizado, então, por favor, aprenda com isso. Por quê? Porque a tendência de quem se separa uma vez é na próxima crise, no próximo relacionamento, é encontrar no divórcio novamente a saída. Né? E aí eu queria trazer mais um exemplo para vocês. Quando a gente se casa, querendo ou não, como a gente falou, sabendo ou não de tudo isso que nós estamos falando aqui, do que é aliança, do que o casamento é uma aliança, sabendo ou não disso, eu entrei nessa aliança, eu entrei no relacionamento. E quando a gente se separa, se divorcia, é isso aqui, ó, 2 folhas. Se eu olho isso aqui, quem pode ver de pertinho, tem 2 folhas. Identifica-se facilmente que tem 2 folhas. Porém, se eu tentar, eu casei, eu colei, né? Por isso, agora há pouco eu tava passando cola aqui. Então, quando eu tento separar, eu vou separar, ok, mas olha aqui o que acontece. Tomara que dê pra vocês verem. Ó, não tem como. Primeiro, é rasgar dói. Segundo, aqui, ó, nessa parte ficou pedaços dessa outra folha aqui e pedaços dessa folha saiu nessa daqui. Então, não tem como. É machucado mesmo, dói mesmo. Enquanto que, puxa, vamos tentar, né? Restaurar, vamos tentar. Tá começando a abrir, tá começando a separar. Vamos buscar a cola certa, vamos procurar quem tem essa cola para nos unir novamente no mesmo propósito, no mesmo coração, no amor, no perdão, né? Na humildade. É isso mesmo, gente. Meus queridos, é isso. A gente crê, né? Que essa cola aí é o Espírito Santo. A gente crê na restauração que vem, né? No poder que existe. Então, bota amor no que nós estamos te falando hoje. Não permita que a sua família se desfaça. Não permita que a sua casa... E se já se desfez, e se já quebrou, se hoje você tá aí, já separou, já divorciou, seu marido, sua esposa já foi, já construiu... Meu queridão, o conselho que eu vou te dar, entrega a sua vida nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo.
para que isso não se repita, né? E a partir de agora, viva uma nova vida. Entrega sua vida nas mãos de Deus. Fala, Senhor, até hoje minha vida foi toda trabalhada, eu quero hoje que o Senhor restaure meu coração e vamos pra frente. Beleza? Se você conhece alguém, você vai compartilhar esse vídeo, você vai mandar esse vídeo para alguém, para aquela amiga sua, para aquele amigo seu, alguém, puxa vida, pra gente chegar, essa voz chegar lá, entrar nessa casa e fazer uma grande obra. Beleza, meu queridão? E aí, antes da gente encerrar aqui, vale lembrar que pode jogar no Google, pesquisa para você ver que o número de divórcios aumentou, tem aumentado. Mas por quê? Porque as pessoas agora estão cara a cara, né? O marido e a mulher estão cara a cara. Ah, mas agora já voltou a trabalhar. Muita gente trabalha, né, de uma forma diferente, mas está saindo de casa, ok. Mas eles não têm mais como ter distração, não tem como ir para uma festa onde a gente vai lá e ri, todo mundo acha que está tudo perfeito e maravilhoso. Não, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa, vai na farmácia, volta para casa. Não tem mais aquelas distrações que podem ofuscar. Então, mais do que nunca, esses temas, né, esse assunto sobre casamento, sobre relacionamentos conjugal, mais do que nunca é um assunto, é um tema urgente. Exatamente. Meu querido, Deus te abençoe. Bate na mesa, menino. Ele bate na mesa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa. Nossa oração hoje, Deus, guarda estas famílias, guarda estes casais, Senhor, guarda estes filhos, Pai. E que nada, nenhum mal venha contra essas famílias e que famílias não se quebrem, não se desfaçam e deixem para trás um rastro de destruição. Mas que haja restauração, que haja perdão, que haja graça do Senhor sobre estes lares. Em nome de Jesus, que a sua vida, meu querido, que a sua casa seja guardada por Deus, que os seus filhos, a sua vida, o seu coração seja guardado por Ele. E se você hoje sentir no coração de se entregar para Ele, faça isso agora. Fala, Jesus, eu quero te receber na minha vida. Por que a gente fala isso, gente? Porque Ele é o autor da vida, Ele tanto é autor do casamento, é o autor da vida. Ele conhece o ser humano intimamente, Ele conhece a nossa vida intimamente, Ele sabe das nossas dores, sabe das nossas mazelas, sabe do que nós precisamos, nós somos miseráveis, Ele sabe de tudo. Então entregue-se a Ele, confia nele, diz a Bíblia. E o mais Ele vai fazer. Acredite sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Bom? Então continue nos acompanhando lá no YouTube, no Instagram, aqui no Facebook e ajuda a gente a levar essa semente para o maior número de pessoas. Valeu, gente. Desejando que você tenha um amor de família. Deus abençoe. Boa noite, gente. Tchau.